Antes de começarmos esta oração, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Respire fundo por um instante e aquiete o seu coração diante de Deus. Talvez o seu dia tenha começado corrido. Talvez sua mente esteja cheia de preocupações, decisões, responsabilidades e pensamentos que não param. Muitas pessoas começam o dia assim, planejando, resolvendo, correndo de um lado para o outro, mas esquecem de algo essencial. Esquecem de colocar Deus no centro de tudo. E muitas vezes isso não acontece porque a pessoa não acredita em Deus. Pelo contrário, a maioria acredita, ora de vez em quando, pensa em Deus em momentos difíceis. Mas no dia a dia, nas decisões, nos caminhos da vida, Deus acaba ficando em segundo plano. Sem perceber, a pessoa começa a viver como se Deus fosse apenas uma opção. Algo bom de ter por perto, mas não absolutamente necessário. O Salmo 53 fala exatamente sobre isso. Ele não é um salmo de acusação. Ele não é um grito de julgamento. Ele é um chamado silencioso para que o coração humano volte ao seu verdadeiro fundamento. Porque quando Deus deixa de ocupar o centro da nossa vida, tudo ao redor começa lentamente a perder o equilíbrio. Hoje, através dessa oração baseada no Salmo 53, nós vamos lembrar algo muito importante. Deus continua olhando para a terra, procurando corações que ainda desejam caminhar com Ele. Se você sente no seu coração o desejo de colocar Deus novamente no centro da sua vida, escreva amém nos comentários e vamos continuar essa oração juntos. Agora vamos lembrar as primeiras palavras do Salmo 53. A Escritura diz: "O tolo diz em seu coração, não há Deus." À primeira vista, essa frase pode parecer dura, mas o Salmo não está falando sobre inteligência, estudo ou capacidade. O que Deus está revelando aqui não tem a ver com a mente, tem a ver com o coração. Nesse contexto, o tolo não é alguém sem conhecimento. É alguém que escolhe viver como se Deus não tivesse importância. Pode ser uma pessoa bem-sucedida, respeitada, admirada por muitos. Pode ter conquistas, estabilidade e até reconhecimento. Mas no fundo, Deus não participa das decisões, não guia os caminhos, não ocupa o primeiro lugar. E existe algo muito importante que o Salmo nos mostra. Essas palavras não são ditas em voz alta. O texto diz que a pessoa fala isso no coração. Ou seja, muitas vezes não é uma rebelião aberta contra Deus. É algo silencioso, quase imperceptível. Aos poucos, Deus vai sendo deixado de lado. A oração vai ficando rara. A busca diminui. A dependência de Deus desaparece. E então a vida passa a ser guiada apenas por interesses, vantagens, desejos e preocupações humanas. Mas Deus nos alerta através desse salmo porque Ele sabe de uma verdade profunda. Quando Deus deixa de ser o fundamento da vida, tudo começa a perder a direção. Por isso esta oração é um convite para voltarmos ao lugar. Certo, o lugar onde Deus está no centro de tudo. Se no seu coração existe o desejo de colocar Deus novamente como prioridade na sua vida, escreva nos comentários: Deus é meu fundamento. O Salmo 53 continua revelando algo muito profundo sobre o coração humano. A palavra diz que Deus olha dos céus para toda a humanidade para ver se existe alguém que tenha entendimento, alguém que realmente busque a sua presença. Essa imagem é muito poderosa. Imagine Deus olhando para o mundo inteiro. Não para acusar, não para condenar, mas para procurar corações sinceros. Ele não está procurando perfeição. Ele está procurando pessoas que desejam encontrá-lo de verdade. Em meio a milhões de vozes, milhares de distrações e tantas preocupações da vida, Deus continua procurando aqueles que ainda levantam os olhos para o céu e dizem: Senhor, eu preciso de Ti. E talvez você pense: mas eu falho, eu erro. Às vezes me afasto. A verdade é que o próprio Salmo reconhece isso. Ele diz que todos se desviaram, que a humanidade muitas vezes escolhe caminhos errados. Isso não é dito para nos humilhar, mas para nos lembrar que todos nós precisamos da graça de Deus. Nenhum ser humano é perfeito. Nenhum de nós consegue caminhar sozinho sem tropeçar. Por isso a presença de Deus não é apenas importante. Ela é essencial. Quando tentamos viver apenas com nossa própria força, acabamos cansados, confusos e sobrecarregados. Mas quando buscamos a Deus, algo muda dentro de nós. A paz começa a voltar. A direção começa a aparecer. O coração encontra descanso. Talvez hoje seja exatamente esse momento para você. Talvez Deus esteja olhando para o seu coração agora, esperando apenas um gesto simples. Uma oração sincera, um pedido de ajuda, um passo de fé. Se no fundo da sua alma você deseja buscar mais a presença de Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu te busco. O Salmo 53 também nos mostra uma realidade que muitas vezes preferimos não enxergar. Quando o ser humano se afasta de Deus, algo começa a se perder dentro do coração.
A palavra diz que quando as pessoas deixam de buscar a Deus, elas acabam se desviando. Não é algo que acontece de repente de um dia para o outro. Normalmente é um processo silencioso. Primeiro a pessoa deixa de orar com frequência. Depois começa a tomar decisões sem buscar a direção de Deus. Aos poucos, a consciência espiritual vai ficando mais fraca e as prioridades começam a mudar. Aquilo que antes parecia errado passa a parecer normal. Aquilo que antes era importante começa a perder valor. E assim, sem perceber, o coração vai ficando distante da presença de Deus. Mas existe algo muito importante que este salmo quer nos ensinar. Deus não revela essa verdade para nos condenar, e sim para nos chamar de volta. Deus não se alegra quando alguém se perde. Pelo contrário, Ele deseja restaurar, curar e trazer de volta aqueles que se afastaram. Talvez em algum momento da sua vida você já tenha sentido que estava distante de Deus. Talvez as preocupações, os problemas ou até mesmo as decepções tenham enfraquecido sua fé. Mas a boa notícia é que sempre existe um caminho de volta. Deus nunca fecha a porta para quem deseja recomeçar. Hoje pode ser exatamente o dia em que o seu coração decide voltar ao lugar seguro, ao lugar onde Deus guia seus passos e protege sua caminhada. Se você deseja renovar hoje o seu compromisso com Deus, escreva nos comentários: Senhor, guia meus caminhos. Mesmo quando muitas pessoas esquecem de Deus, o Salmo 53 nos lembra de algo profundamente consolador. Deus nunca se esquece de nós. A palavra diz que Ele observa do céu, atento aos corações. Isso significa que Deus vê muito além das aparências. Ele não vê apenas o que mostramos ao mundo. Ele conhece nossas lutas silenciosas, nossos medos escondidos e até aquelas orações que fazemos apenas em pensamento. Talvez ninguém ao seu redor perceba o que você está enfrentando. Talvez as pessoas vejam apenas o seu sorriso ou a sua rotina, sem imaginar o peso que às vezes existe dentro do seu coração. Mas Deus vê. Ele vê as lágrimas que ninguém percebe. Ele vê as batalhas que você trava em silêncio. Ele vê o esforço que você faz para continuar, caminhando mesmo quando tudo parece difícil. E mais do que ver, Deus se importa. O Salmo nos mostra que Deus está procurando aqueles que ainda desejam caminhar com Ele. Não pessoas perfeitas, mas pessoas sinceras. Pessoas que reconhecem que precisam da sua presença para encontrar direção, paz e força. Quando você decide buscar a Deus, mesmo que seja com uma oração simples, algo muito poderoso acontece. Você abre espaço para que a luz de Deus entre na sua vida. E quando a luz de Deus entra, a escuridão não consegue permanecer. Talvez hoje Deus esteja usando este momento para lembrar você de algo muito importante. Você não está sozinho. Ele continua olhando para você com amor e esperando que seu coração se aproxime novamente. Se você acredita que Deus conhece sua história e cuida de cada detalhe da sua vida, escreva nos comentários: Deus cuida de mim. O Salmo 53 também nos ensina algo que muitas vezes esquecemos em meio às dificuldades da vida. Deus continua sendo refúgio para o seu povo. Mesmo quando o mundo parece confuso, mesmo quando a injustiça parece crescer, mesmo quando pessoas agem com maldade ou egoísmo, Deus permanece no controle. O Salmo descreve pessoas que vivem sem buscar a Deus e acabam prejudicando os outros, agindo com dureza e indiferença. Mas ao mesmo tempo ele revela uma verdade importante. Aqueles que ignoram a Deus podem até parecer fortes por um tempo, mas o coração deles não encontra verdadeira paz, porque paz verdadeira não vem do poder, nem da riqueza, nem das conquistas humanas. A paz que sustenta a alma vem de Deus. E quando alguém decide confiar em Deus, algo começa a mudar dentro do coração. A ansiedade perde força. O medo começa a diminuir. A esperança volta a nascer. Isso não significa que todos os problemas desaparecem imediatamente, mas significa que você não precisa mais enfrentar tudo sozinho. Quando Deus se torna o fundamento da sua vida, você começa a caminhar com uma segurança diferente. Mesmo em meio às dificuldades, existe uma certeza profunda de que Deus está guiando cada passo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece grande demais. Talvez exista uma preocupação que insiste em ocupar seus pensamentos. Entregue isso agora nas mãos de Deus. Ele é capaz de transformar aquilo que parece impossível. Se neste momento você deseja confiar mais nas mãos de Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Ao continuar refletindo no Salmo 53, percebemos algo muito profundo sobre a forma como Deus age no mundo. Muitas vezes parece que a injustiça vence. Parece que aqueles que fazem o mal prosperam, enquanto pessoas de coração sincero enfrentam dificuldades. Essa sensação pode trazer desânimo e até fazer alguém se perguntar: onde está Deus em tudo isso?
Mas o Salmo nos lembra que Deus vê tudo com uma perspectiva muito maior do que a nossa. Aquilo que para nós parece confuso ou injusto, para Deus faz parte de um cenário que Ele conhece completamente. Nada escapa ao olhar de Deus. Nenhuma atitude fica escondida. Nenhuma injustiça permanece para sempre sem resposta. O texto bíblico fala de um momento em que aqueles que vivem ignorando a Deus acabam sendo tomados pelo medo. Isso acontece porque, no fundo, todo ser humano carrega dentro de si uma consciência que sabe quando está distante da verdade. Mas para aqueles que confiam em Deus, a história é diferente. Mesmo quando surgem desafios, existe uma paz interior que sustenta o coração. Existe uma confiança de que Deus está cuidando de cada detalhe e que Ele é justo em todos os seus caminhos. Talvez você esteja enfrentando situações difíceis neste momento. Talvez alguém tenha ferido você ou agido de maneira injusta. Entregue isso a Deus. Não carregue sozinho aquilo que Deus pode resolver. Confie que Ele sabe agir no tempo certo e da forma certa. Se você acredita que Deus é justo e cuida de todas as coisas, escreva nos comentários: Deus é minha justiça. O Salmo 53 caminha para uma declaração cheia de esperança. Depois de mostrar a realidade de um mundo que muitas vezes se afasta de Deus, o salmista levanta um clamor profundo que nasce do coração de quem confia no Senhor. Ele diz: quem dera que de Sião viesse a salvação para Israel. Essa frase é como um suspiro de fé. É o desejo de que Deus intervenha, restaure e traga novamente alegria ao seu povo. E essa esperança não ficou apenas no passado. Ao longo da história, Deus sempre respondeu ao clamor do seu povo. Quando tudo parecia perdido, Ele trouxe libertação. Quando o coração das pessoas estava cansado, Ele trouxe renovação. Deus é especialista em restaurar aquilo que parecia quebrado. Talvez hoje exista algo em sua vida que parece precisar exatamente disso. Restauração. Pode ser uma área emocional, um relacionamento, uma decisão difícil ou até mesmo a sua fé que precisa ser renovada. Deus pode restaurar. Ele pode trazer alegria onde havia tristeza. Pode trazer paz onde havia ansiedade. Pode trazer direção onde havia confusão. O mesmo Deus que ouviu o clamor do salmista continua ouvindo as orações hoje. E talvez neste momento o seu coração também esteja fazendo um pedido silencioso a Deus. Não tenha medo de colocar diante dele tudo o que você precisa. Se você deseja que Deus restaure áreas da sua vida que precisam de cura, escreva nos comentários: Senhor, restaura minha vida. Ao final do Salmo 53, encontramos uma promessa cheia de alegria e esperança. O texto diz que quando Deus restaurar o seu povo, haverá celebração. O coração voltará a se alegrar, e aquilo que antes parecia perdido será transformado em motivo de gratidão. Essa parte do Salmo nos lembra de algo muito importante. Deus é especialista em recomeços. Muitas vezes pensamos que algumas situações não têm mais solução. Pensamos que certos erros não podem ser corrigidos ou que certas fases difíceis vão durar para sempre. Mas Deus trabalha de uma forma diferente da nossa. Ele vê caminhos onde nós vemos apenas obstáculos. Ele cria oportunidades onde nós vemos portas fechadas. Ele transforma histórias que pareciam acabadas em novos começos. Quantas vezes na Bíblia vemos Deus restaurando vidas, levantando pessoas que estavam caídas e trazendo alegria depois de tempos difíceis? Isso continua acontecendo hoje. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece incerto. Talvez existam preocupações que tiram sua paz ou situações que você ainda não sabe como resolver. Mas Deus continua sendo o mesmo. Ele continua ouvindo. Ele continua cuidando. Ele continua guiando aqueles que confiam nele. Quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, você não está apenas esperando por uma solução. Você está caminhando com aquele que tem poder para transformar completamente a sua história. Se você acredita que Deus pode trazer novos começos para a sua vida, escreva nos comentários. Com Deus sempre há recomeço. Agora, depois de refletirmos juntos sobre o Salmo 53, podemos entender uma verdade que transforma a forma como vivemos. Uma vida construída com Deus é uma vida firme. O mundo pode mudar. Circunstâncias podem mudar. Pessoas podem decepcionar. Mas quando Deus é o fundamento da nossa vida, existe uma segurança que nada consegue destruir. O Salmo 53 começa mostrando o perigo de viver ignorando a presença de Deus. Pessoas podem até parecer fortes por fora, mas sem Deus o coração acaba ficando vazio, confuso e sem direção. Por outro lado, quando alguém decide colocar Deus no centro da sua vida, algo começa a mudar. A fé começa a fortalecer o coração. A esperança volta a crescer mesmo em tempos difíceis, e a paz de Deus começa a ocupar espaços que antes estavam cheios de medo ou ansiedade. Talvez hoje Deus esteja convidando você a fazer exatamente isso.
colocá-lo novamente no centro da sua vida. Não importa se você se afastou por um tempo. Não importa se você cometeu erros. Não importa se sua fé ficou fraca em algum momento. Deus continua esperando de braços abertos. Ele continua pronto para guiar seus passos, fortalecer seu coração e renovar sua esperança. Que hoje seja um novo começo entre você e Deus. Que sua vida seja construída sobre um fundamento que nunca falha. E que a presença de Deus caminhe com você em cada decisão, em cada desafio e em cada novo dia. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Glória a Deus. E se esta oração falou com você, ajude esta mensagem a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir uma palavra de fé hoje.